Olá, pessoal, muito bem-vindos à nossa live sobre preços disparando. A culpa é do Lula ou a culpa será que é das fake news? Como que você se protege disso? A gente vai te falar isso no final, fica até o final que hoje vai te falar como se proteger da disparada dos preços. Bom, então a gente vai passar por 3 grandes temas aí nessa nossa aula aqui com o Bruno Musa, nessa nossa live aula. A gente vai falar sobre o preço dos alimentos disparando, a gente vai ainda questionar, responder a questão sobre de quem que é a culpa e vai falar como que a gente pode se proteger disso. O propósito dessa live, gente, é a gente entender a realidade, o quão grave é, entender os riscos, entender quem que é o culpado para que ele seja responsabilizado na forma adequada e como que nós podemos nos proteger. E a gente tem aqui como centro, protagonista dessa nossa live, de que eu sou apenas o veículo, o Bruno Musa, que é um economista com pós-graduação em mercado de capitais pela Universitat Autònoma de Barcelona. Tem 17 anos de experiência no mercado financeiro, fundou sua própria empresa de investimentos em 2012 e atualmente é sócio da Aquavero Investimentos, leciona macroeconomia no curso de graduação no Brasil e também na pós-graduação na Espanha. Você vai gostar disso aqui, ó, Bruno. Não sei se vai aparecer aí do jeito certo, ó. Olha aqui meu livrinho, ó, meu livro base, Macroeconomia, Olivier Blanchard. Isso aqui você deve conhecer, né? Conheço. Então, comecei ontem, 1 horinha por dia aqui. Vamos ver Depois quanto tempo você me conta. Conto. E além disso, pessoal, o Bruno, ele é criador do canal Minuto do Musa e da plataforma BM Educa, ambas focadas em educação financeira. Ele também contribui como colunista para o portal Brasil Paralelo. E aí, você gosta da Brasil Paralelo? Conta aí pra gente, gosta ou não, de onde que você é, conta aí seu nome, de qual cidade, estado que você é, porque a gente quer saber quem que tá aqui com a gente, quer ouvir o seu comentário, quer saber da sua presença, conhecer vocês aqui. E, gente, não perca, siga o Bruno Musa no canal dele no YouTube. Já aproveita, Bruno, dá seu oi, fala qual que é o seu canal e a gente vai registrar aqui no final, pessoal, para você não esquecer, eu vou relembrar para você seguir o canal, porque agora se você sair e voltar, às vezes é ruim, mas no final vou ter relembrado de seguir o Bruno Musa no YouTube. Muito bem-vindo, Bruno. Primeiro, Deltan, muito obrigado. É a segunda ou terceira vez que a gente faz essa live, já tivemos o prazer de estar juntos pessoalmente. Toda vez que eu estou contigo, eu faço questão de enaltecer como nós há anos te admiramos. Então, eu lembro quando a gente vibrava lá atrás com o princípio de o fim da corrupção brasileira e eu vibrava com você. E hoje eu ter a possibilidade, a oportunidade de estar aqui falando contigo, de verdade é uma honra que não tem tamanho, mesmo. Falo do fundo do meu coração. Então, obrigado por tudo que você fez e por tudo que você faz. Bom, o meu canal é esse, o canal do YouTube é o principal, é o Bruno Musa, e agora a gente vai começar, eu já tenho alguma comunidade em que a gente faz hub de relacionamentos, debate de política, de economia e de negócios, empreendedorismo, e depois a gente fala sobre isso. Mas vamos ao principal tema, que é o que mais está incomodando a população brasileira como um todo, né, Deltan? Me coloca à disposição e muito obrigado. Legal, então é @Bruno Musa no YouTube, Bruno? No YouTube você vai encontrar Bruno Musa, Musa M-U-S-A, no Instagram é Bruno_Musa e no X é Bruno Musa. Então, de qualquer maneira, todos eles você encontra. Claro que o canal do YouTube é aquele canal mais técnico, né? Ou seja, técnico no sentido de falar de forma simples, mas extrapolar o limite para não ficar simplesmente num post como é o Instagram. Lá vamos aprofundar o tema. Né, entender como a inflação funciona, como o mecanismo da política interfere diretamente no preço do pãozinho da padaria, quando a gente acha que determinado tema não interfere, principalmente a classe mais pobre. E é isso que eu quero desmistificar, mostrar que esse populismo afeta diretamente o preço do pãozinho, que é algo mais popular no Brasil que isso, acho que não tem, né? Bom demais, Bruno. Então, para aulas diárias de economia, siga lá o Bruno Musa. E vamos começar, então, falando pelo nosso primeiro tópico, que é o preço dos alimentos. Lembre que depois a gente vai falar quem é o culpado e, por fim, como se proteger. Vamos lá. Primeiro, preços dos alimentos, eles estão disparando nos seus valores. Eu vi hoje uma série de matérias, gente, pesquisando aqui, uma pesquisa simples do Google sobre as últimas notícias, uma série de matérias de hoje e ontem falando da alta dos preços. Uma matéria, por exemplo, no Estadão, falava que depois da carne e do café, a feira agora está mais cara. A alface, o brócolis, os ovos. Em fevereiro, a alface subiu mais de 15%, o brócolis mais de 22%. Os ovos subiram mais de 39% só em fevereiro. É o preço mais alto de 22 meses.
Uma matéria de ontem que eu achei do UOL falava também do aumento dos ovos, mas ia além, apontando a inflação dos preços de outros alimentos como cacau, café, azeite, milho. E dentre as causas apontava ali perdas de safras, demanda, clima e alta do dólar. No caso do azeite de oliva, por exemplo, o Brasil importa 99% do que a gente consome e o dólar aí tem um efeito direto, central no preço do azeite. Nos últimos 12 meses até janeiro, os alimentos e bebidas ficaram 7% mais caros, superando a inflação geral de menos de 5%. No ano passado, a alta foi de 8,23% do preço dos alimentos. Uma pesquisa da Quaest do domingo também mostrou que os brasileiros já estão percebendo isso. Agora, mais do que perceber isso, a gente vai ter que mostrar de quem é a responsabilidade. Mas já estão percebendo, 8 a cada 10 brasileiros já notaram a inflação do preço dos alimentos e essa alta afeta ainda mais as pessoas de baixa renda. Por quê? Porque os alimentos correspondem a um percentual maior da sua renda. No caso de pessoas com 1 a 1,5 salário mínimo de renda, os alimentos correspondem a 22% da sua renda. Quando você vai para famílias de alta renda, o percentual dos alimentos cai para 11%. E aí a gente vai para a questão de quem é a culpa. É das fake news, como era o governo disse que era o caso do Pix, culpa das fake news do Nicolas lá, que não falou nada de errado, mas a culpa era das fake news. Ou será que a culpa é do Lula, ou será que a culpa é de terceiros? Bruno, conta pra gente, como é que você está vendo essa alta de preços? É só dos alimentos? É mais ampla do que os alimentos? E de quem é a culpa? Conta pra gente. Bom, primeiro de tudo, eu acho que é uma pergunta extremamente pertinente e a resposta é clara. A resposta é que a culpa deve ser atribuída a quem de fato tem. E o que tem é uma mentalidade completamente atrasada, onde o grande foco é justamente... Boa noite, amor. Onde o foco é grande, é justamente o ponto de gastar mais do que você arrecada, e vamos transformar isso para quem não é no meio da economia. Se eu estou extremamente endividado e você vai emprestar dinheiro para mim, é claro que você vai exigir uma taxa de juros maior do que se você for emprestar para alguém que é responsável sob o ponto de vista de contas dele e que tem uma garantia para te dar em cima desse empréstimo. Isso acontece com o país. O Brasil gasta muito mais do que arrecada. O Brasil, e isso leva a um estoque de dívida, um nível de dívida que não para de crescer, porque o Banco Central precisa subir a taxa de juros para conter a alta dos preços, já vou explicar isso, e, portanto, consequentemente, ao voltarmos na origem do problema, nós nos depararemos com os gastos exacerbados. Gasta mais do que arrecada, você se endivida. Quanto mais endividado, maior a taxa de juros exigida para que as pessoas estejam dispostas a te emprestar dinheiro. Mas, Bruno, por que o país precisa que emprestem dinheiro? Porque ele gasta mais do que arrecada e, portanto, ele precisa se endividar para pagar os seus gastos correntes de curto prazo, salários, aposentadorias, pensionismo, manutenção da máquina pública no geral. E vamos agora desmistificar, e te passo a bola, que é o seguinte: no convencional, se a gente sai às ruas e pergunta para as pessoas o que é inflação, talvez a grande maior parte das pessoas responderá diretamente: alta dos preços. Pois não, a alta dos preços é o resultado de uma moeda que vale menos. Vamos supor que esse cabinho, esse adaptador aqui do microfone, custe R$10. Se você pega uma nota de R$10, você compra isso aqui. Amanhã, você não precisa de R$10, você precisa de R$10 mais uma notinha de R$2. 12, hipoteticamente falando. Não é que o preço desse bem ou de um serviço subiu. O que fez é que a tua moeda vale menos. Você precisa de mais moedinhas para comprar o mesmo bem e serviço porque a tua moeda vale menos. Isso é inflação. A alta dos preços é consequência de uma moeda que vale menos. E por que a moeda vale menos? Porque o governo gasta mais do que arrecada, endivida o país e você passa a ter a percepção que aquela moeda valerá menos amanhã. Portanto, você vende a tua moeda para comprar uma pecinha, você vende a moeda para comprar uma comida, você vende a moeda para comprar dólares. Mais oferta de uma moeda com a queda da demanda dela, porque o país está endividado, a moeda perde valor. Moeda vale menos, os preços mais altos. Portanto, a culpa direta e reta é de uma mentalidade atrasada, torta e disfuncional de um governo brasileiro. Eu entendi, eu tenho uma compreensão
de um aspecto disso que você falou, mas acho que não de outro que você falou. E eu vou explicar aqui para todo mundo que está na mesma página, e eu queria entender um pouco melhor, tá, Bruno? Aprender com você mesmo aqui, assim como todo mundo está aqui com a gente. Quando o governo ele fica muito endividado, como é o caso hoje, chega a um ponto em que as pessoas começam a achar que ele não vai pagar a dívida. E aí o investidor estrangeiro, que tinha investido dinheiro aqui, porque o juro aqui é mais alto do que no resto do mundo, e é mais caro, inclusive, porque existe um risco maior sobre essa dívida, existe um risco maior do Brasil não pagar, então para a pessoa emprestar para o Brasil, ela exige um juro mais alto, mas aí esse investidor chega um momento que ele fica com medo, ele fala, esse país aí vai quebrar, eu não sei se ele vai conseguir rolar, porque aí vem o Haddad no final do ano, em dezembro, promete um pacote fiscal, ou seja, um ajuste de contas, dizendo, não, vamos organizar as contas, vamos gastar menos do que a gente ganha, vamos dar uma reorganizada, só que ele apresenta um pacote fiscal fajuto, que não dá conta do recado. E aí o investidor estrangeiro fica com medo e teve uma saída muito grande de recursos. Quando saiu recursos, a pessoa não pega uma mala de dinheiro de real e leva para fora do país, não. Ele vai comprar dólar e deixa o real aqui. Quando sobra real, sobra oferta de dinheiro, o dinheiro desvaloriza. E essa dinâmica eu entendo. Aí o dinheiro desvaloriza e, consequentemente, a impressão, como você disse, a inflação é a consequência dessa desvalorização. Todo mundo vai ter a percepção de que o preço das coisas está mais caro. Essa dinâmica eu entendo. Mas existe uma outra dinâmica de inflação que não é essa, que não é de sobrar moeda pela saída do investidor estrangeiro? Alguma outra coisa referente à taxa de juros faz com que exista uma percepção de valor menor da moeda que eu não captei aqui? Sim, sem dúvida. Você tem, por exemplo, isso que nós falamos é a alta dos preços decorrente da desvalorização da moeda. Você precisa de mais unidades monetárias para comprar aquele mesmo bem. Você tem também um outro ponto que é o que está acontecendo em paralelo no Brasil, que é você turbinar uma economia sem que ela tenha um incremento da produtividade. Por exemplo, as empresas têm uma capacidade de produzir, ela tem uma máquina específica e uma mão de obra específica. E ela tem uma capacidade, digamos, de produzir 10 pecinhas por dia como essa. Se você vem aqui e injeta um caminhão de dinheiro e contrata pessoas temporárias para produzir 20 unidades dessa pecinha, significa que você pode aumentar a produtividade daquele país. Só que o que acontece, daquela empresa no caso. Só que o que acontece no Brasil, o que nós estamos vendo é o governo injetando um caminhão de dinheiro via pagamento, antecipação de precatórios, aumento de salário mínimo acima da produtividade e acima da inflação, todos os efeitos populistas que faz com que o governo gaste mais. Nisso, você turbinou a demanda por produtos e serviços porque você injetou mais dinheiro na economia. Perceba que é exatamente o que o Lula fala. O dinheiro precisa circular, o dinheiro precisa estar na mão do povo. Quando você dá uma capacidade de consumo para as pessoas, sem o incremento devido da produtividade, ou seja, as pessoas demandarão mais pecinhas, só que as empresas não aumentou a capacidade de produzir mais pecinhas, você vai ter uma oferta minimamente constante de pecinha com uma demanda turbinada maior. Portanto, uma demanda maior do que a oferta, os preços sobem. Só que isso tem um efeito temporário, porque é impossível o governo continuar injetando tamanha quantidade de dinheiro na economia sem o aumento da produtividade, que no Brasil está praticamente estagnada há 30 anos. Consequentemente, o governo tem que diminuir a quantidade de intervencionismo, de dinheiro injetado na economia, porque a inflação é o termômetro que dá popularidade para o governo. Então a gente tem aqui um duplo caminho, a moeda perdendo valor e uma turbinada de ações populistas do governo para injetar mais possibilidade de demanda sem um incremento da oferta. Inflação na veia, preços em alta. Entendi. E o governo, Te então, ele vai... respondi, não, respondeu sim, isso conecta com uma matéria até que você tinha me mandado, que não tinha entendido ainda bem a relação com aquilo. Não sei se você quer comentar agora. Você me mandou uma matéria mostrando o Lula. E vejam só, o Lula agora em queda absurda de popularidade, né? O Lula chegou ao mínimo de popularidade da história dele, é 24%, foi a pior da sua história nos seus governos, isso segundo a pesquisa Datafolha agora desse mês. Aí você tem a Janja, primeira-dama, que é normalmente uma função ligada a causas sociais, que gera uma boa imagem, uma boa reputação, e ela tem uma imagem negativa tremenda. Para 58% dos brasileiros, olham ela com um olhar negativo, contra 32% apenas que tem uma imagem positiva dela. E aí o Lula vai e faz um pronunciamento em rede nacional na segunda-feira,
agora, às 8h30 da noite, que mais parecia uma propaganda política, com trechos emotivos, com cortes, com outras cenas, parecia antecipando um programa eleitoral de 2026, e aí ele fala dos programas Pé de Meia da farmácia popular, expandindo, e fala também que ele ia liberar saldos de FGTS, que é um modo de expandir aí a capacidade de consumo das pessoas. Talvez uma expansão aí artificial, que o governo, quando ele abre as portas do FGTS, ele também está afetando as contas públicas, né? Ele está diminuindo ali, vamos dizer, pelo menos o estoque ali de recursos do governo. Explica isso aí para o pessoal. O que me pareceu olhando aquilo ali, que é uma série de medidas populistas que vão na contramão do que precisaria ser feito. O que o Lula precisaria fazer para colocar o Brasil nos trilhos? Fala, pessoal, a gente vai ter que apertar as contas. É que nem eu chegar aqui em casa, vamos dizer que a gente esteja ganhando menos do que a gente gasta. Fala, pessoal, vamos ter que ajustar as contas, vamos ter que tirar da natação, vamos ter que mudar a escola de inglês para uma mais barata, ou deixar de fazer só escola, transferir para uma escola pública para a gente ter uma receita equivalente à despesa. É isso que a gente tem que fazer. Mas não, ele vai lá e fala, não, vamos aumentar os gastos, por quê? Porque vem a popularidade derretendo, e aí ele faz medidas populistas que agravam o problema em vez de resolver o problema. É isso, Musa, explica pra gente. É exatamente isso. Agora, quando ele percebe a popularidade caindo, e nós estamos chegando próximo ao ano eleitoral, ele tem dois caminhos, ou cortar o gasto que não é popular, e portanto ele não cumpriria aquelas promessas malucas que ele fez, malucas sob o ponto de vista econômico, ou ele dobra a aposta. Portanto, se ele vê a popularidade dele caindo e cada vez mais minando a possibilidade de uma eventual reeleição ou de um indicado por ele, o caminho dele é dobrar a aposta, na minha opinião, sim ou sim. Você não vai esperar, eu acho a probabilidade muito irrisória, de uma pessoa com quase 80 anos de idade, ou 80 anos, não sei quantos anos exatamente ele tem, mudar de mentalidade, sendo que ele teve essa crença do Estado indutor intervencionista na economia a vida inteira. Vai faltar, chegando no final de sua vida política, e como um todo a vida pública talvez, ele mudar de mentalidade agora e contrariar absolutamente tudo que ele pregou uma vida inteira, eu acho que isso não vai acontecer conhecendo bem ele, tanto é quem ele veio, conhecendo bem ele, eu quero dizer do histórico dele político, tanto é que ao olharmos o pronunciamento dele ontem, foi uma injeção de populismo na veia. Primeiro de tudo que você me perguntou do FGTS, que eu acho que é uma ótima pergunta, eu basicamente eu sou contra a existência do FGTS. Tá? Eu acho que o FGTS é uma tomada do recurso de maneira forçada do trabalhador, o governo determina quando e como ele pode resgatar, e o pior, ele entrega uma rentabilidade que é a metade dos juros básicos da economia. Né? Então isso para mim é um roubo legalizado. Porque, de novo, pegar o teu dinheiro e dar uma rentabilidade metade do que dá se você comprar título público, para mim é um escárnio absoluto. Mas, dado o momento atual, isso teria que ser um debate, mudar as regras, etc. e tal. Agora, no momento que está, o que ele está fazendo com isso é simplesmente injetar 12 bilhões, são as estimativas, a mais na economia no curto prazo, para fazer o que ele falou. Mais dinheiro na mão da população, o dinheiro precisa circular na mão do pobre, é o que ele fala. Quando ele permite esse resgate, que repito, eu sou contra a FGTS, mas fazer isso é puramente populismo do dia para a noite, ele injetar 12 bilhões a mais, ele quer dar mais capacidade de consumo ainda para o pobre, para ele se sentir, digamos, menos impactado pela inflação, por conta das ações praticadas de gastos exacerbados, como nós respondemos aqui na primeira questão, dar mais poder para as pessoas de dinheiro e essas pessoas falarem, olha, o Lula liberou mais dinheiro do meu FGTS que estava preso, então votemos nele de novo, tentando angariar essa popularidade. No fundo, muito bem como você falou, esse dinheiro não prejudica o déficit já gigante do Brasil, porque o governo não está gastando mais, ele está liberando esse dinheiro, mas ele potencializa aquele segundo fator inflacionário que eu te falei, mais demanda sem o aumento da produtividade, mais inflação. Quando ele veio e fez com o Pé de Meia, que é um programa que ele poderia até ser julgado com eventual pedalada fiscal, porque está rodando fora do orçamento, não bastasse isso, ele anunciou ontem o Pé de Meia licenciatura. Mais dinheiro ainda para aqueles jovens que querem se tornar professor, mais dinheiro aqui, puro populismo. E para finalizar, farmácia popular. Deltan, ele falou que vai liberar 41 medicamentos de graça. Não existe nada de graça. Quando alguma coisa é de graça, você é o produto. Saiba disso, e você está pagando muito mais na outra ponta sem perceber. Eles dilapidam o teu poder de compra através da inflação. E aí ele veio e falou que até fralda geriátrica será de graça. Alguém está pagando isso.
E esse alguém é principalmente o mais pobre, porque essas ações geram inflação e a inflação consome, corrói o poder de compra, especialmente dos mais pobres. Populismo puro e simples, medidas heterodoxas, tanto é que está uma briga interna no governo que já está se tornando até, inclusive, explícita para nós de fora da política aqui, né? Olha só, eu quero entrar nessa questão da briga. E quando você fala dessas medidas todas, essas políticas públicas, pé de meia, farmácia popular, o governo pode fazer o que ele quiser. A questão é a responsabilidade no que ele faz, assim como aqui em casa. Eu posso decidir colocar as crianças numa escola privada, posso decidir colocar numa escola particular de inglês, posso decidir fazer várias coisas, mas o dinheiro tem um limite. Chega uma hora que você tem que fazer escolhas. E o que o governo faz é não fazer escolhas. Ele pega e ele gasta como se não houvesse amanhã. Esse é o problema, gasta mais do que deve. Se ele quer investir nisso, ok, mas então onde você vai cortar? Qual é o mecanismo de compensação, né? E antes a gente falou do aumento do dólar, Museu, acho interessante a gente mencionar ainda aqui de passagem que quando o dólar sobe, isso tem uma série de efeitos nos preços. Não só porque maquinário é muito importado e o maquinário, a matéria-prima importada, no caso, sei lá, fertilizantes para agricultura, maquinário para agricultura, tudo isso se torna mais caro, com o dólar caro, isso vai impactar lá na frente o produto, mas também se torna mais atrativo para o produtor brasileiro, e o Brasil é um grande país produtor de commodities, ele fala de soja, trigo, milho, mas também de minérios, de ferro, alumínio, o que for. E como a gente é muito produtor de commodity e o dólar fica mais caro, fica mais atrativo para o brasileiro vender esse produto para fora, porque o produto, o valor aqui está desvalorizado, ele consegue se colocar melhor no mercado internacional, consegue exportar mais. E quanto ele exporta mais, diminui a oferta de produtos, sejam agrícolas, sejam outros produtos aqui do Brasil, diminui a sua oferta no mercado interno. Quando você tem menos mercadoria, como o diamante, se torna raro, o que acontece? O preço sobe. Quanto menor a oferta de um determinado produto, maior o valor. Isso tudo vai impactar o preço, né? Alguma coisa que você quer acrescentar em relação a isso, Não, Musa? Alguma pode besteira seguir, que eu falei? tá perfeito. Pode seguir. Tá. Legal. E aí você estava falando, então, de que o Lula não sabe o que está fazendo. Ou sabe e ainda assim faz e é a linha dele populista. Agora, alguém tem que saber o que está fazendo. O Haddad sabe o que está fazendo? Eu vi algumas notas que você me mandou de uma BTG CEO Conference, que acredito que talvez você estava lá, o Haddad foi falar, imaginei que foi isso. Conta aí pra gente, o Haddad sabe o que está fazendo? Quais foram tuas impressões a partir do discurso, a partir dos posicionamentos dele lá? Bom, vamos lá. Eu achei a fala do Haddad, assim, realmente uma catástrofe. E por quê? Vamos lá ser técnico ao invés de ficar simplesmente no campo emocional da coisa. Eu tive a oportunidade, recomendo para as pessoas que queiram ler, para dar uma opinião mais embasada, o Haddad escreveu um livro em 1998 que chama Em Defesa do Socialismo. Eu tive o cuidado de ler esse livro, confesso que não é fácil, mas eu li, e não é fácil porque realmente são ideias tão tortas que me parece complicado. Mas, enfim, eu acho que é importante a gente conhecer todos os lados. Portanto, quando você me pergunta se o Haddad sabe o que ele está fazendo, ele também subscreve essas ideias porque ele se declara marxista nesse livro de 98. E todo mundo caberia o benefício da dúvida de mudar de opinião. Acho que mudar de opinião todos valem. Todo mundo já entendeu que as ideias marxistas não levaram nenhum país ao desenvolvimento. Mas se ele continua sendo vice do Lula em 2025, 27 anos depois de escrever o livro, significa que ele não mudou a ideia, senão ele não estaria com um puro marxista declarado sendo vice-presidente dele. Portanto, o que ele falou lá, me parece que ele tem, assim como aconteceu naquele fatídico anúncio do corte de gastos que veio junto o aumento do IR, o que me parece é que ele tem uma noção que isso aconteceria, que a moeda desvalorizaria, que a curva de juros explodiria, aconteceria o que aconteceu nesse momento, né? Que foi aquela vez quando ele anunciou os 5 mil reais de IR que o Lula mandou ele mandar. Ao que constam, as fontes de dentro do governo, não minhas, eu vendo as pessoas falando, eu não tenho fonte dentro do governo, mas as pessoas falando, por exemplo, aquela Daniela Lima da Globo News, que para mim virou praticamente um braço estatal, né, do próprio Lula, ela falou que o Haddad estava extremamente desconfortável ao ter que anunciar aquilo que o Lula bateu o pé e falou, não, é isso e é isso. E que tanto o Gabriel Galípolo, o presidente do Banco Central, como o Haddad, falou, vai dar ruim. Em termos português, claro, vai dar ruim, não faça isso. E deu no que deu. Então o Haddad sabe
ele tem uma ideia melhor do que a do Lula, mas ele é uma pessoa que acredita na intervenção do Estado, né? Então, o anúncio dele hoje me parece que é um mix de tudo, mas eu acho que ele está sendo ainda obrigado pelo próprio Lula a falar muitas coisas. Por exemplo, o que ele falou é o seguinte, eu estou pegando aqui os principais bullet points que eu te mandei. Ele falou dos Estados Unidos e tal. Aí ele falou, não olhem a foto, olhem o filme. Os investidores internacionais têm visão melhor do que os locais, mas eles não são tão fortes. Como assim? Bolsa brasileira, metade é investidor estrangeiro. Investidor estrangeiro sai, nós tivemos a pior bolsa do mundo no ano passado. Se os estrangeiros param de emprestar dinheiro para o Brasil, a gente vai ver a curva de juros subir muito mais ainda, porque a demanda pelos títulos cai, porque a demanda por locais não é suficiente para o que o governo precisa ofertar de dívidas. Ele fala que a democracia foi salva. Sério? Democracia foi salva com o que a gente está vivendo? De verdade? É sério que a gente acredita nisso? Falou que a despesa de 18% frente ao PIB está estagnada e que no Brasil esses 18% está ok. Que mundo você vive, Haddad? Ou o que estão te mandando falar? Você já saiu como prefeito de São Paulo com a pior aprovação. O que você está fazendo agora é basicamente uma piada pronta. Não faz sentido você falar esse tipo de coisa. Falando, empresários vivem de lobbies e de privilégios. E a política brasileira? Ele falou que ele zerou o déficit do Brasil. Zerou o déficit do Brasil, foi 0,9% do PIB, o déficit oficial, quando já tem mais de 100 bilhões de reais de gastos parafiscais, que já foi explicitado como gastos que deveriam entrar como despesa primária e entrou como despesa financeira por fora do orçamento e não entra na conta do arcabouço, como o pé de meia, por exemplo, que nós falamos aqui. Então o gasto é muito maior do que entrou no déficit. É a mesma coisa que eu falo assim, olha, eu vou gastar no cartão de crédito, mas eu não ponho na minha planilha de gastos mensais da minha casa, porque eu não quero colocar, mas eu vou ter que me virar com essa dívida em algum momento. Então o que ele falou, e mais uma série de coisas para eu não tomar tempo, vale a pena, quem quiser depois eu fala que eu de alguma forma mando aqui para todo mundo, que eu acho que ele não encarou de frente o problema, mas ele sabe do problema. E esse problema, ele tem um grande ponto. O Lula não aceita que precisa cortar gastos ou não quer cortar gastos. Repito, ontem, no meio da crise que nós estamos vivendo, ele veio a público e anunciou mais populismo. Então, não concordo com as ideias do Haddad, sou totalmente de um viés completamente oposto ao dele, mas triste do Brasil, que tem uma pessoa que se autodeclara marxista e que ele é o único que tem um mínimo de coerência da voz lá dentro para falar, vai dar ruim. Triste desse país. Assim, olha só, o Benedir Teine aqui falando aqui, o Haddad na economia que nem eu na frente de um painel de um avião. Ou seja, vai dar ruim, né? Ambos vão cair. E agora, a grande questão que eu queria colocar, que você pode ajudar todos nós, Musa, sobre como que a gente pode se proteger. E eu quero entrar nisso, mas antes de entrar nisso, sobre como a gente pode se proteger diante disso, diante de um risco de crise, digamos que o Brasil dê um default, o Brasil quebre, onde que o nosso patrimônio não vai se esvair? Porque no banco ele vai acabar se esfalecendo. Ou ainda, como que a gente se protege diante do aumento dos alimentos? Mas antes disso, eu queria que você contasse para o pessoal sobre esse super site que você está lançando. Conta um pouquinho para a gente aí. Bom, vamos lá. Eu tenho o meu site lá, mas é o brunomusa.com.br/investimento. Mas a gente está criando esse hub hoje. Começamos tem 3 meses aí, estamos mudando, repaginando ela. Hoje tem 400 pessoas, mas a gente está realmente. O preço é lá embaixo, porque a gente quer R$19 só para poder pagar as plataformas aqui, que é justamente o ponto da gente conseguir criar um hub de conexões. Então, pessoas que pensam mais ou menos parecido, pessoas que debatem, a gente debate ideias, debate política, debate economia, debate investimentos e fazemos negócios entre pessoas. Foi interessante que, por exemplo, esses dias um médico lá do grupo queria fazer um evento e eu tenho um dono de uma grande rede de restaurantes dentro desse mesmo grupo e juntou, casou e ele fez o evento nesse local. Então, a gente começa a promover negócios entre pessoas não necessariamente que pensam igual, mas que têm os mesmos valores, os mesmos princípios, e a gente estimula negócio entre isso, estimula o debate, coisa que em ambiente aberto no Brasil, infelizmente, como você sabe muito melhor do que eu, está cada vez mais complicado, mas eu acho que tem esperanças aí nesse meio. Então, quem puder, eu vou divulgar já a partir dessa semana agora do Carnaval já nas minhas redes, no meu YouTube, no meu Instagram, então eu postarei por lá mais detalhes.
vai ser um detalhe, vai ser um prazer a gente contar com isso. Mas para seguir aqui, obrigado pelo espaço, para seguir aqui sobre a parte da proteção, eu gostaria também de falar um negócio que quem quiser lá no brunomusa.com.br/investimento no singular, me manda mensagem, sou eu mesmo que respondo e a gente fala para eu entrar no perfil, porque eu vou responder aqui algo genérico e para ser mais específico, precisa entrar no perfil de cada um, tá? É o seguinte, o Brasil está longe de dar calote, Deltan. Por mais que eu seja radicalmente contra as políticas desse governo, intervencionismo, o Brasil está longe. O Brasil tem um colchão de liquidez que vem piorando. Colchão de liquidez significa a capacidade de pagar, ter em caixa para pagar títulos que vencem até praticamente um ano. Tá? E chegou a ser R$1 trilhão, hoje está na casa dos 800 bilhões, então vem diminuindo. Né? Os números positivos vêm caindo da balança de pagamentos, o saldo comercial, diferença entre exportação e importação ainda é alto, mas vem caindo, investimento estrangeiro direto ainda é alto, mas vem caindo, então a gente tem algumas luzes amarelas. Mas a chance do Brasil dar calote na dívida hoje é zero. O Brasil fez uma grande emissão lá fora essa semana, captando, se não me engano, 2,5 bilhões de dólares, teve uma demanda 3 vezes maior do que a oferta. Então ainda há apetite para a dívida brasileira, diferente do que acontecia na Argentina. Só que, claro, agora os investidores exigem uma taxa maior para um prazo mais curto, o que coloca o Brasil numa condição mais difícil no sentido de precisa pagar a dívida cada vez num prazo menor, com uma dívida com juros maiores. Mas a demanda ainda é muito grande por dívida brasileira, portanto, oportunidade, é o que eu sempre falo lá no meu grupo, que a gente debate no WhatsApp. Nesse grupo que eu te falei, a gente debate o WhatsApp, sou eu mesmo quem falo e tal. E a gente fica falando, eu fico falando sobre esse ponto. Separe o emocional do racional. O Brasil, desde 1994, quando o real entrou em circulação, o real já perdeu 88% do seu poder de compra. O que R$100 comprava, hoje compram R$12,80 e poucos centavos. Então, manter o dinheiro, uma parte do teu patrimônio fora do Brasil é uma condição praticamente obrigatória, independente desse governo. O que eu quero dizer é que há oportunidades lá fora, ainda mais com os juros mais altos, mas não deixe de olhar determinadas oportunidades aqui no Brasil. Ações importantes na Bolsa Brasileira, que tem fluxo de caixa positivo, baixo nível de dívida, estão com preços em dólares, que é como o gringo olha, ao nível de 2008, 2009, a crise dos Estados Unidos. Nós voltamos 16 e 7 anos no tempo, Deltan. É um retrocesso gigantesco. Ao mesmo tempo, títulos públicos brasileiros pagando IPCA, inflação mais 7,5%, dificilmente dá ruim isso aí. Dificilmente dá ruim. Então, de novo, separe uma parte para o Brasil, caos gera oportunidade, mas mantenha uma parte lá fora, porque o dólar, historicamente, dá um pau no real. E o teu poder de compra acaba sendo dilapidado. Então, de novo, separe um pouco, tire um pouco do nosso véu ideológico, e você me perguntou tecnicamente como proteger ganhar dinheiro. Então, separando aqui o joio do trigo, separando o emocional do racional. E, por fim, eu recebo muitas perguntas. O Brasil vai dar calote na dívida, vai dar confisco na poupança de novo. Não tem nada disso. Não acredito em absolutamente nada disso. Confisco em 2025 é diferente. Ele inflaciona a tua moeda, tira teu poder de compra, o governo arrecada mais impostos num cenário inflacionário e tira o teu poder de compra baseado na tua moeda que vale menos. Ele toma dinheiro de você sem você perceber. Vai ter que reformar a Previdência de novo. Então, ou seja, as regras vão sendo alteradas no meio do jogo e aquilo que lhe foi prometido não é entregue. Isso é uma forma de confisco. Mas entrar como o Collor fez, esquece. Então, também separemos um pouco o nosso lado mais ideológico do lado técnico de olhar o mercado como oportunidades. Sim, você falou de comprar dólar. É um momento para comprar dólar? Porque subiu bastante recentemente. Já deu uma descidinha, subiu para 6,20, 6,30, agora está em 5,77. O que você diz para quem pergunta isso para você? De novo, vamos lá. Quem puder, manda mensagem lá no site que eu falei, porque eu vou mais no teu objetivo mesmo. Aqui é genérico, tá? O que eu acho, sinceramente, saiu de 6,30 para 5,70, a continuar nas políticas que o Brasil está, não é recomendação de compra, sem entender o perfil de cada um, mas o dólar está de graça, infelizmente. Significa que, a continuar nessa trajetória, fecha o olho e compra dólar. Olha só, viu? O Matheus, que sempre está aqui nos grupos, aqui, ele tinha me perguntado isso esses dias e eu não sabia o que falar. Tá aí, Matheus, a resposta para você. Ó. Faz o teu dever de casa aí,
separa um valor aí para você também ir protegendo o teu patrimônio também. Não faz tudo de uma vez. Você tem X, não precisa fazer tudo de uma vez, mas fala, olha, eu quero mandar X mil reais, X não importa quanto, separa num prazo de tempo e vai dia a dia mandando um pouco para você pegar um prazo médio, porque o câmbio é a coisa mais difícil realmente de acertar, mas baseado nas ideias e no caminho de dobrar a aposta que estamos indo, aproveite. Mas te falo também uma coisa, se esse governo mudar, veja hoje, os Estados Unidos começou uma correção das bolsas ontem, hoje novamente a bolsa brasileira subiu. Qualquer mínima notícia que o Lula não será candidato, o mercado explode no Brasil no sentido positivo, porque está muito barato. A Argentina foi a melhor bolsa do mundo em 2024, nós somos a pior do mundo. O Brasil foi a pior moeda do mundo em 2024 também. Tem muito espaço de valorização no Brasil. Muito. Tecnicamente, o Brasil está de graça. Tecnicamente. Mas se continuar com ideias tortas, tudo que está barato pode ficar ainda mais barato. Mas Exatamente. Cuidado com isso. Tem muito espaço para melhora, basta uma mínima sensibilidade de olhar e falar: o Lula não será mais candidato. Exatamente. E justamente esse é o tema do ano, essa é a razão pela qual eu comecei esse curso aqui de macroeconomia aqui, viu, Bruno? Eu estou gostando demais. Eu acredito que uma pessoa que está na área pública, quer ajudar a formular a política pública, tem que entender um pouco de tudo, e essa razão pela qual, inclusive, exercendo aí meu senso de responsabilidade, eu passei a fazer esse curso e estudar macroeconomia. Mas agora eu queria para fechar, para trazer aqui para a realidade da pessoa que está ali medindo o seu dinheiro mês a mês, como que essa pessoa se protege da alta dos preços dos alimentos? Porque o Lula ele chegou a sugerir que o brasileiro não compre o que está caro, né? Dando espaço aí para vários memes. Eu vi matérias da imprensa falando que a pessoa pode substituir a carne, os ovos que estão caros, falando de fontes vegetais e proteína como a soja, vi falando até de comer insetos, vi uma matéria da OS reproduzindo o Estadão, que falou que consumidores estão adotando várias estratégias para lidar com a alta dos alimentos. Muita gente está indo para atacarejo, escolhendo marcas mais acessíveis, comprando embalagens menores, buscando promoções. E a minha visão se alinha um pouco com o que você falou. Olha, tem que fazer tudo isso? Tem, mas tem que botar um governo que tem uma gestão de economia ortodoxa, ou seja, correta, que segue o que os grandes economistas do mundo pregam, que as grandes economias mundiais fizeram e que deu certo. Não adianta querer inventar uma solução heterodoxa, ou seja, um caminho que não funcionou em nenhum lugar, aí eles querem implementar no Brasil. E quando a gente tem os economistas à direita, são os ortodoxos, que seguem os caminhos já pavimentados, e aqueles à esquerda têm as ideias, vamos dizer assim, criativas de solução dos problemas, mas sem prova de funcionamento. O que se diria aí pra gente? Né? E sedutoras. Quem não quer almoço grátis? Exato. Quem não quer governo grátis, que dá benefício para todo mundo e custo para ninguém, né? Exato. Olha, para começar, tem um comentário aqui do Ethan, não sei. Olha, sou economista aposentado, passei por muitos governos e sobrevivemos. Concordo, o Brasil não vai morrer. O Brasil não vai parar no tempo. Eu estive na Venezuela, que você sabe, produzindo documentários, estive com o Milei na Argentina, e eles estão lá sobrevivendo como podem. Não significa que o Brasil vai chegar naquele nível. Eu não acho, eu sou da turma que não acha que o Brasil chega numa Venezuela. Mas a gente pode chegar a ter inflação altíssima novamente, né? E mesmo assim a gente sobrevive. Mesmo assim sobrevivemos. A questão é como nós queremos sobreviver. A gente queremos nos inspirar em países desenvolvidos ou queremos nos inspirar em basta sobreviver? Eu acho que a régua é muito baixa mirarmos apenas em sobreviver, né? Eu acho que isso é muito pouco, né, para o potencial que nós teríamos. Então, o meu grande ponto que eu acho é muito difícil você se proteger 100%, tá, Deltan? Porque imagina o seguinte, você que está mergulhado em macroeconomia sabe muito bem, a cesta do IPCA é uma cesta com peso ponderado de cada um dos itens, numa cesta média do brasileiro. Não significa que o que eu consumo você consome. Nem que o que uma pessoa de uma classe mais baixa consome é o mesmo que o cara da mesma classe baixa em outro bairro consome. De repente o cara gosta demais de uma fruta que está mais cara e o outro gosta outro que está menos. Então isso é uma média
muito difícil de chegar na classificação, e, portanto, a gente sabe que no dia a dia a inflação é muito mais alta do que os 5% oficial que está aqui. Se alguém que está aqui nos assistindo gasta 5% a mais apenas em um ano no supermercado, por favor, me fale aonde comprar, porque aqui em casa a gente compra a mesma coisa, toda semana sobe alguma coisa do preço, né? Então, a inflação, ela realmente é baseada na metodologia, ela não representa a realidade que nós vivemos, né? E isso, independente da classe social, fala. Então, eu acho muito complicado nós conseguirmos nos proteger 100% disso. Mas uma das formas é nós usarmos o índice oficial e conseguir, por exemplo, que seja algum ativo, como título público atrelado à inflação, que vai te dar uma remuneração de juros acima da inflação, IPCA mais 7,5. Outra forma é você realmente ter a disponibilidade de mandar dinheiro para fora e, ao longo dos anos, o dólar ele costuma te dar um poder de compra muito maior do que a própria inflação como um todo. Estou falando numa janela maior, mas construção de patrimônio realmente não é do dia para a noite. Senão você vira especulador. Construção de patrimônio é algo mais no longo prazo. Eu acho que são as principais maneiras. Eu, particularmente, como sou descentralizador por natureza, eu gosto muito do Bitcoin, eu tenho na minha carteira, mas você tem que entender a volatilidade, você tem que estar tranquilo com relação a isso, saber que não é o dinheiro que você precisa no curto prazo, senão isso pode te dar dor de barriga e você dilapidar teu patrimônio, entender o mecanismo dele e achar que isso pode ser, digamos, o novo ouro digital do futuro, mas que também pode não ser nada, né? Então, eu acho que são basicamente formas que fogem do senso comum para você conseguir se manter um pouco protegido da inflação. Mas 100% no dia a dia fica difícil justamente pela metodologia que é desenhada e cada um dos pesos ponderados dentro do índice de inflação não representa a realidade de cada uma das famílias, né? Legal, bacana, Bruno. Obrigado demais pelas explicações, pela tua participação, por trazer conhecimento, entendimento, visão de mundo para todo mundo que está aqui. E eu queria dizer para todos vocês aqui que, olha, pessoal, se tem uma coisa que eu aprendi na minha trajetória, é que ninguém muda o Brasil sozinho. A gente precisa de gente preparada, com conhecimento, com coragem para enfrentar os desafios que estão por aí. E é por isso exatamente que eu quero convidar vocês para um convite muito especial. O Partido Novo, aliás, foi num evento do Partido Novo que eu conheci o Bruno Musa, criou uma academia que se chama Academia do Amanhã, que é um curso completo para quem quer entender de verdade como funciona a política, se aprofundar nos temas mais importantes para o Brasil e principalmente se preparar para agir exatamente na direção de criar um Brasil melhor. E melhor de tudo, você vai aprender diretamente com grandes nomes da política e da economia, como o Bruno Musa, que é um dos professores, dá uma palestra lá, o Bernardinho, a Renata Barreto, o Bruno Perini, e também estarei lá, eu, compartilhando a minha experiência com vocês. Lá, então, você vai encontrar não só uma experiência com uma pessoa, mas várias experiências, palestras super práticas com aplicações da sua vida. A gente vai falar sobre segurança pública, finanças pessoais, comunicação eficaz, liderança e muito mais. Além disso, dependendo do plano que você escolher lá na Academia do Amanhã, ainda tem acesso a livros selecionados, encontros presenciais com os professores. Então, se você quiser fazer parte desse grupo de brasileiros que realmente querem transformar o país, não perca tempo, se inscreva. Eu vou pedir para a produção colocar aí o link para você acessar e conhecer a Academia do Amanhã. Você pode entrar também diretamente lá no site do Partido Novo e fazer agora a sua inscrição nessa academia, para a gente estar junto também nessa dimensão, trabalhando para um Brasil mais justo, mais livre e mais próspero. Queria agradecer demais a você, Bruno, por seu tempo, por seu conhecimento, colocado a serviço das pessoas, o que você faz como cidadão, o que você faz como economista, o que você faz como amigo aqui. Obrigado demais. E queria finalizar com um pedido para todos vocês. Você vai desligar aqui essa nossa live como uma forma de a gente agradecer ao Musa. Eu queria pedir para você também me ajudar nisso, ir lá e seguir, se inscrever lá no YouTube, no canal do YouTube dele, para que você possa estar tendo acesso aí diário também a essas aulas que ele dá para nós sobre economia aplicada ao nosso dia a dia, para a gente estar podendo também, dentro da nossa esfera pessoal, também estar crescendo nessa dimensão econômica financeira. Vai abençoar também, certamente, a sua vida que está aqui conosco. Bruno, muito obrigado de coração, um grande abraço a você, a sua filhinha que estava aí agora há pouco, família, que Deus siga abençoando vocês. Obrigado, igualmente vocês. Se me permite 30 segundos aqui a mais, eu sou fã de um rapaz que eu tive a oportunidade já de estar com ele, chama Axel Kaiser, eu não sei se você conhece, é um economista e filósofo do Chile, vale a pena segui-lo. Axel Kaiser é o nome dele, ele é super novo, tem 40 e poucos anos também,
e é um cara fora da curva. E eu estava hoje assistindo um podcast dele que se encaixa muito com o que o Brasil está vivendo. Ele falou que tem um livro de Kant, de Immanuel Kant, em que ele fala o seguinte, que tem dois motivos pelos quais as pessoas que pensam fora da caixa são tidas hoje em dia como polêmicos. E ele falou o seguinte, quando você pensa fora do status quo, fora do que o convencional, do socialmente aceito manda, te chamam de polêmico. E, basicamente, não é você ser polêmico. Você pensar fora da caixa significa que você foi atrás de um conhecimento diferente e que você não se acovardou para o que o convencional quer que você faça. E eu acho que o Brasil precisa um pouco disso. Não termos medo de nos posicionarmos. Afinal de contas, quanto mais o poder dos tiranos cresce, menor a liberdade da população. Isso não vai bem a ninguém. Portanto, todos nós, como você falou, precisamos nos posicionar, seja dentro de casa, seja numa vizinhança, seja num ponto de sentar a bunda na cadeira, me perdoe o termo chulo, e estudar. Somente assim a gente vai conseguir questionar os pontos que o tal convencional nos manda, e a gente já sabe que o convencional interessa a uns poucos que comandam o poder. Muito obrigado de coração. Isso aí, show de bola, bom demais. Obrigado, Musa, obrigado a todo mundo que tá por aqui. Grande abraço e até os próximos vídeos lá do Musa e meus aqui para a gente ficar em contato. Valeu, obrigado, boa noite.